A Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da cidade de São Paulo e a Núclea apresentam Letras Pretas. Sejam todas, todos e todes muito bem-vindos ao Letras Pretas, o programa que mergulha na literatura produzida por autores da comunidade negra, através do olhar, da escuta e da escrita de quem a constrói. Eu sou Paloma Santos e aqui comigo meu parceiro, meu parça de microfone, Max, apresentador. Salve, salve, simpatia! Olá, minha querida Paloma, sempre um privilégio estar aqui nessa roda porque nós vamos dividir histórias, ideias e palavras. Hoje, nosso episódio é sobre o livro Meus Pais e Eu. E quem nos acompanha nessa conversa é a pessoa preta responsável pela obra, Deco Lippe. Muito obrigado pela presença, meu querido. Tudo bem com você? Oi, Max. Oi, Paloma. Tudo bem comigo? Que alegria estar podendo dividindo esse espaço com vocês, falando sobre essa obra que é meu primeiro infanto juvenil, é meu primeiro romance. Então, assim, estou muito feliz e empolgado e vamos nessa, vamos juntos. Mas temos também um companheiro nesse programa que é fundamental para a gente ter esse bate-papo super gostoso. Alguém que vai nos ajudar a aprofundar o papo de hoje. Eu tô falando dele, do jornalista e leitor atento, meu amigo Juca Guimarães. Salve, salve, simpatia! Salve, salve, Paloma! Olá, Max! Seja muito bem-vindo, Deco. Eu tô apaixonado pelo seu livro. Eu acho que é uma leitura... Eu sou pai também. Eu acho que faz com que a gente se envolva mais com a família, se perceba dentro de uma família. Eu acho muito legal que o seu livro põe uma personagem, uma protagonista tão especial, tão iluminada como uma Clarinha. Então, é um livro que a gente tem que ler, compartilhar, mostrar aos amigos e levar para a escola. Ler na escola é muito importante, ler na escola, porque é realmente uma lição, um exemplo de vida que é para a sociedade. Melhorar o mundo começa com isso, pequenas mudanças no nosso jeito de ser. E quando eu li o seu livro, eu fiquei muito reflexivo em muitas questões em relação à sociedade, aos meus pais, sabe? Como que são os meus amigos, as famílias deles, como eles se relacionam, o que eles aceitam, o que eles não aceitam. E isso é muito bom para derrubar preconceitos. Mas é o seguinte, conta um pouco da sua ideia de escrever esse livro, de onde surgiu a necessidade de falar, de criar a Clarinha. Como que é o seu livro? Então, eu estou muito emocionado com suas palavras, Juca, porque o Meus Pais e Eu, ele surge muito de uma provocação e de um incômodo de muitas pessoas. O que acontece? A história de Ana Clara, ela surge através do conto O Dia em que Eu Descobri o Natal, que eu publiquei de forma muito independente na Amazon. E aí, o final da história deixava aberta quando ela abria a carta, né? Quando eu cheguei para poder publicar e continuar, na verdade, as pessoas ficaram muito incomodadas, que assim, sim, mas tinha o que na carta? Continua, Deco. E aí, sabe? Então, assim, tinha muitas pessoas questionando nesse lugar. E foi muito engraçado isso que eu ficava, gente, crie suas fanfics. O que é que você acha que aconteceu, sabe? E aí, isso foi muito legal e me provocou a continuar essa história de Ana Clara. Ana Clara é essa menina de 13 anos, que é uma menina negra retinta, que vive num abrigo onde ela tem uma estrutura legal, ela tem pessoas bacanas, e ela chega num momento em que é adotada por Bruno e Pedro, né? Bruno e Pedro são esses pais que são atenciosos, que são legais, só que Ana Clara, ela é muito fã de Poliana, acredita nesse jogo do contente, acredita nesse lugar de fantasioso e de uma sociedade que é boa, que é legal, mas ela acaba se debruçando por pessoas que não são tão legais. Então, essa jornada dela, ela passa por situações em que ela não imaginava que seria dessa forma, né? Ela tem uma família, então é um livro que trata muito sobre esse lugar de afeto, fala sobre família homoafetiva, a gente vai falar sobre racismo, vai falar sobre homofobia, não sofrendo homofobia, mas por conta da família. Então a gente vai tratar de assuntos que são delicados, mas que são legais. E aí a minha ideia é trazer isso de uma forma positiva e educativa também. E você conseguiu, porque quem lê o livro sente que ele traz assuntos muito sérios, muito graves, de uma forma muito fofa, muito leve. É um livro que você não espanta quem está lendo o livro. Você aproxima o leitor daquele drama, daquela dor que passa tanto a Clarinha como os pais dela, né? Porque você vê que o tempo todo, Bruno e Pedro são pais profundos, é um casal que tem muito amor para dar, que se completa na adoção. E acho isso muito interessante, porque é uma adoção de construção de família. É muito belo esse cenário, né? E mesmo assim tem essas pressões contra a Aninha na escola e tal, que ela tem que enfrentar ali
uns problemas ao longo da história. Mas é muito importante saber que o amor ganha, o amor prevalece, né? Sim, exatamente. A minha ideia era sempre tratar esse lugar, né, essas violências que nós sofremos, mesmo Ana Clara não sendo uma pessoa LGBT, né, na história, mas como que a gente sofre isso e talvez como que a gente pode combater isso de uma forma em que coloque o outro no incômodo, não nós, sabe? De provocar outra pessoa a que ela entenda o lugar que do tipo, a gente, Jamila, fala muito sobre lugar de fala, a gente traz isso e acabou as pessoas usando esse lugar de fala de forma muito equivocada, enfim, tirando do contexto, mas o lugar de fala também é esse, né? Do tipo, eu tenho pessoas ao meu redor que são um X e eu não sou aquela pessoa, mas como que eu posso me colocar nesse lugar e entender que universo é esse? Então a ideia é justamente trazer esses personagens de uma forma em que a gente consiga ver que o amor e estar ali naquele lugar de afeto é algo que é mais interessante, é algo que é mais positivo. Isso, e você tem uma coisa muito interessante no seu livro, é que você conseguiu criar um modelo narrativo que você tem perspectivas da Ana, que narra o livro como se fosse um diário, uma carta, mas em alguns capítulos o ponto de vista se altera. É muito legal, parece uma coisa meio de internet, meio moderna, meio de cinema. Fica muito bem estruturado, muito bonito, porque você consegue ver tanto que o Pedro, que o Bruno, que a Ana falam da mesma situação. E tem uma parte muito comovente, que é o encontro, né? A chegada deles quando conheceram a Ana. Os três falam de maneiras muito interessantes quando se conheceram e isso gerou a adoção. Essa ideia de colocar cada narrador como parte da história surgiu como? Então, como eu tinha pensado nesse lugar em que Ana Clara contaria a história, né? Ela seria essa primeira pessoa da história dela. Parece que é papo do escritor, pelo menos eu escutava muito isso, né? Não, o personagem, a história toma forma sozinha, os personagens tomam forma sozinhos, por mais que eles criem uma estrutura, tem coisas que acabam desencadeando. A mudança do olhar era justamente trazer em como que acredito que aquela pessoa me vê, né? É esse lugar de a gente entender quão importante aquela pessoa é dentro da minha vida, dentro da minha rotina, para que ela tenha chegado e permanecido. Então, trocar esses contrapontos de olhares, era justamente para que a pessoa que está lendo em primeira pessoa, que é a maior parte do tempo, a gente entender que aquela pessoa também a gente tem outros olhares sobre aquela pessoa e que constitui essa personagem, essa menina, como bela também, como amada, e também talvez não como tão amada como acontece no caso de Juliana. Mas essa construção do olhar como eu penso muito sobre mim, né? Do tipo, eu tô aqui, a gente tá conversando, e como que é que Juca me vê dentro do que eu tô falando aqui agora? Eu gosto muito de construir isso para que isso também gere minha própria autocrítica, sabe? Então, tá nesse lugar em que a gente consegue mudar, ter esses contraplanos, esses olhares, dá essa sensação de que, tipo assim, poxa, isso daqui é legal, isso daqui não é tão legal, e isso dentro do meu próprio julgamento, mesmo trazendo isso dentro da narrativa e fazendo com que ela seja essa menina iluminada, né? Porque a Ana Clara não pode ser uma menina negra, sabe? Isso acontece na provocação dentro da história. Então, existem tão pequenas coisas, são pequenas violências que acontecem, que faz com que o que acontece isso na visão de uma outra pessoa. Então, a minha ideia era trazer esse lugar de construir esses personagens com essas personalidades, vivendo uma história que todo mundo está ali conhecendo, mas vendo por um outro olhar. Deco, você fez esse livro a partir do momento de fala todo proprietário. E eu queria saber qual o retorno que você tem das pessoas que também teriam esse local de fala, mas essas pessoas leram seu livro, então elas entendem realmente o que está acontecendo. Como é esse retorno? Então, eu vou trazer uma história que aconteceu comigo aqui na Bienal da Bahia do ano passado, né, de 2024. Eu estava lá na Bienal passando, e aí, do nada, assim, no corredor, eu encontrei uma mãe. E essa mãe ficou muito, muito, muito emocionada quando me viu. E eu, tipo, sem entender, eu nunca tinha visto quem era aquela pessoa, retribuí o carinho, abracei, que bom e tal, perguntei o nome, porque é isso, evento é isso, né? A gente acaba encontrando essas pessoas que nos acompanham nas redes. E aí ela fez assim, Deco, eu tô muito, muito, muito feliz de te encontrar, porque você me deu a chance de pensar que eu também posso ser vó. Aí ela me contou a história, que ela é mãe de um rapaz, esse rapaz é casado com outro rapaz, e eles moram juntos, e ela sonha em ter uma neta. E aí ela fala muito com os filhos, com o filho e com o genro,
muito sobre o livro, de como que o livro pode ser exemplo para que eles também pensem em constituir uma família. Porque ela falava que eles nunca tinham, na vida, cogitado nada por conta das intercorrências mesmo que a gente vive, das violências, de tudo isso, e o quanto o livro isso impactou nela positivamente, de dar essa esperança. Então, isso, eu fiquei tão emocionado, porque, tipo assim, pense num corredor, naquela agonia de Bienal do livro, e uma pessoa parar e ela fez assim, seu livro tá aqui, ela comprou o livro físico, ela tinha lido no Kindle, eu tive que assinar, foi a primeira vez que assinei uma capa de Kindle, e depois ela comprou ali mesmo, no stand que estava na livraria, e aí ela comprou, e eu assinei o livro dela para que ela presenteasse o genro e o filho dela. E isso foi um retorno presencial de como isso impacta no olhar de uma avó, que a avó ela não está nem na história, né? Ela é um outro lugar dessa construção da narrativa de Ana Clara. E outro caso que eu fiquei muito feliz, assim, foi que quando o livro começou a sair, chegar na casa das pessoas, as meninas e pessoas que têm a pele mais escura, simplesmente tiravam uma foto segurando o dedo na mão de Ana Clara, como se estivesse segurando a Polaroid da capa, sabe? Tipo assim, e isso foi muito legal. E esse foi um momento de pandemia, quando o livro foi lançado. Então, assim, foi algo que eu fiquei muito impressionado de que como que algo que parece ser uma besteira, né, que tá ali na capa, assim, entre aspas, mas assim, o quanto que isso impacta dentro da relação das pessoas com a obra. Porque assim, a gente está nesse lugar em que as pessoas se veem na história, a gente tem um detalhe que parece que é tão pequeno, mas que também a gente entra nesse lugar de tipo, dessa menina que já foi adotada, que já, tipo, que tá dentro dessa construção. Teve uma menina, o nome dela não era Ana Clara, o nome dela era Amanda. E aí, uma vez na Bienal do Rio, ela virou pra mim e fez assim, Deco, eu li seu livro, e eu sou uma menina adotada, meus pais não são LGBTs, mas encontrar Ana Clara me fez encontrar coisas que eu não sabia que eu tinha. Então, ela falava que passou a ler outras coisas, outros livros que Ana Clara que ela cita no livro, passou a conhecer. Ela não conhecia Poliana por ser uma menina tão jovem, então assim, ela passou a conhecer Poliana. E isso é muito legal, porque a literatura entra nesse lugar, né, de chegar nesses espaços, de chegar nessas pessoas e como elas transformam essas pessoas. Então, é só algumas coisinhas assim que me deixam muito feliz em ter conseguido chegar e ter como acessar essas pessoas que eu não conheço, mas que me conhecem através dessa história. Deco, me tocou muito quando o Juca trouxe pra gente, né, a história do seu livro, porque eu sou uma filha adotiva que fui adotada tardiamente. Para o nosso censo, né, para nossa estatística brasileira, uma criança preta com mais de 6 anos ser adotada é um desafio, é quase impossível, porque existe, né, toda uma fila para adoção, mas, via de regra, os casais querem bebês, né? Então, a sua história tem muitas camadas que tocam em muitos lugares, e uma frase que eu sempre escutei muito na infância, que eu acho que, de certa forma, faz sentido. Pai é quem cria, mãe é quem cria. Pais homoafetivos é quem criam. Lésbicas são as que criam, as que são mães e pais verdadeiramente, porque são essas pessoas que verdadeiramente estão exercendo a maternidade e a paternidade. Então, quando você fala que são detalhes, eu já enxergo como uma parte imensa de uma estrutura familiar que nem sempre é debatida. Eu tô até um pouco emocionada porque faz parte da minha trajetória, e você trazer isso com tanta leveza é encantador e traz pra gente uma noção de que a família tradicional brasileira é a que a gente constrói. Faz sentido pra você isso? Nossa, que bonito, assim. A gente falar sobre adoção tardia, né, no mundo em que muito recentemente nós, pessoas LGBTs, passou a conseguir adotar, né, passar por esse processo de constituir família, é algo que para mim é tão difícil, assim, pensar que a gente ainda está passando por isso, ainda é um processo que é tão novo, né, e quando a gente fala de adoção tardia, eu tive uma experiência, só abrindo parênteses, assim, eu tive uma experiência num Natal em que eu e uma amiga, a gente se mobilizou lá no prédio para poder fazer doações, né? E aí a gente passou todo o processo, pegou diversas roupas de todas as idades e foi fazendo a triagem e entregando em diversos lares. E um dos lares eram abrigos, né, de crianças. E chegar lá e a gente ver crianças de 10 anos, de 11 anos ainda estão ali, qual a expectativa que essas crianças têm de serem adotadas? Né? E como você comentou, Paloma, do tipo da gente pensar nesse lugar
em que a partir de 6 anos já é muito tarde, né? Já é algo que parece que é tão pequeno ainda, mas é tão distante para quem está ali naquele lugar. Colocar essa personagem, trazer essa narrativa com essa menina já adolescente, né? Já caminhando para a adolescência, foi algo que me fez pensar em que como que essas crianças elas chegam, qual a expectativa que ela tem, né? Isso tudo me fez muito refletir sobre esse lugar, desde quando eu visitei esses lares até começar a personagem aparecer e eu começar a contar essa história. Então, muito obrigado pelo seu relato e que você falar sobre, porque é algo que a gente simplesmente esquece. A sociedade não está atenta e não quer estar atenta a isso, né? Então, por isso que meus pais e eu acabam tendo tantos lugares. Tem gente que pega o livro e fala só sobre um assunto X, outro pega outro livro e fala só sobre o assunto Y. E parece que a homofobia que ela sofre é só isso. O povo resume, é só isso, sendo que ela passa por tantas outras coisas e só mostra o quanto que a nossa sociedade é tão LGBTfóbica e não constata e não comenta muito sobre a adoção dela por 13 anos, sabe? E muito obrigado, de verdade. Estou muito emocionado também. Não estava esperando esse comentário. Na verdade, meu querido, nós é que estamos emocionados e muito grato por você ter escrito tudo isso. E para você que está chegando agora, este é o Letras Pretas. E hoje nós estamos conversando com o autor Deco Lippe sobre seu livro Meus Pais e Eu. Meus Pais e Eu, Deco. Quando as pessoas leem o seu título, eles olham pais. O que será que vem na mente de cada pessoa? Eu acredito que devem ignorar a questão da silhueta da capa, né? Tá ali parecendo que são 2 homens cis, possivelmente, ali daquela Polaroid. Mas é muito difícil pensar em meus pais, porque tendo 2 pais homens, né? Porque a sociedade também ela é pautada dentro do machismo. Então, assim, quando eu falo meus pais, eu vou falar de meu pai e minha mãe, né? Então, assim, se eu falar só se falar de minhas mães, que aí vai ser o pai. Aí tem alguma coisa estranha. Mas é esse lugar de provocar a pessoa e não dizer muito dentro do título para que a gente se coloque em primeiro lugar. Então, tipo assim, meus pais, você já é protagonista da história. Quando você para ler, você tá falando meus pais, sou eu que estou dentro da história. E colocar nesse lugar de entender também quem são esses pais. Aí só quando para ler a premissa, que vai ler a sinopse, que vai entender o que é isso. Mas eu acredito muito de que quem para poder ver em meus pais, e eu colocando isso em primeiro lugar, e olhando atentamente ao título, vai achar que são meus pais sendo uma família heteronormativa. Mas falando agora de um outro personagem, que a gente conversa um pouquinho, que é o Marquinhos. Deco, quem que é o Marquinhos? E esse lance dele da história é tão bonitinho, tão fofo. Conta pra gente. Então, Marquinhos é aquele personagem que ele é um amparo, né? A sensação de que ele está na turbulência e aí tem aquela pessoa que segura a nossa mão. E ele entra muito nesse lugar de tentar fazer com que essa, entre aspas, assim, colocar a Ana Clara como essa menina diferente, é ele puxar isso, né? Eu pensando lá atrás, quando eu escrevi a história, colocar esse menino, digamos que seja padrão, para colocar como esse lugar em que é consolador, é muito dentro daquele apelo de entender que as pessoas que são padrão não precisam ser elas as vilãs da história, né? Mas também não são salvadoras, porque a Ana Clara salva-se sozinha. Então, assim, ela salva sozinha porque ela é uma criança que ela é amada e ela tem uma estrutura familiar. Ela tem essa base. Então, Marquinhos, ele entra nesse lugar para agregar esse lugar de ser esse conforto dela, de ser essa pessoa que também brinca junto com a Ana, que é uma outra personagem que vem de um outro lugar, né, que parece que vai ficar naquele passado, mas a ideia é puxar essa ideia de uma amizade que mesmo que ele sofre com as escolas, né? Então, Marquinhos, ele chega nesse lugar de agregar, de estar ali naquele lugar, mas de que não seja um salvador, mas que ele seja essa base também que a Clarinha conquista só por ela mesma existir. Perfeito, né? Porque a mulher precisa de um homem, né? Ela precisa ser amada, todo mundo precisa de amor, mas todo mundo é autossuficiente, né? Ela precisa isso na história dela mesma. Isso fica muito claro no livro, né, em vários pontos, assim. E tem uma coisa no seu livro que eu acho muito significativo pra gente pensar como sociedade mesmo. Acho que é uma lição pra sociedade, que é o posicionamento da escola em relação ao grande ato, ao grande clímax da história em relação a agressões que a Ana Clara sofre. A escola é a melhor escola de Salvador, escola particular, muito boa, da elite, e tem esse problema de racismo, de homofobia entre os alunos, do bullying, né? E a escola tem um posicionamento que demora um pouco para sair. Fala um pouco como
você vê a posição das escolas em relação a situações como essa? Por que o senhor tem esse desfecho do seu livro? Você escolheu esse tipo de resposta, né? A escola dá essa resposta. E é o ideal? Como você foi estudar esse momento? Porque é difícil para os pais, mas também muito difícil para a escola pensar um pouco nisso, né? Conta um pouco sobre essa história da escola. Então, aqui em Salvador, a gente tem muitas escolas particulares em que a gente vê muitos casos de racismo, né? Principalmente vindo dos pais. São livros que são censurados, enfim, a escola virou essa estrutura onde os pais idealizam o que querem e eles têm que ser daquele jeito para que os filhos e as filhas cresçam do jeito que eles acham que é. Mas educar dentro de casa não quer jogar isso para a escola. E a resposta sobre isso, de entender a escola como fundamental na construção, é que a gente tenha uma base de professoras e professoras que estejam ali, que entendam a importância de que a gente não está mais vivendo na Idade Média, sabe? De que a gente está vivendo hoje, que todo mundo tem acesso à informação. Eu falo, vindo desse lugar de colégio particular, né? Sendo esse colégio elitizado e tal, todo mundo ali tem estrutura, todo mundo tem um smartphone, todo mundo tem seus aparelhos, seus acessos, só que escolhe os acessos que querem. Então, quando a gente passa a escolher os acessos que a gente quer, a gente tem que entender que o mundo não gira ao nosso redor. E se a gente pega a educação e coloca ela lá embaixo, dentro dos ideais que a gente acredita que é o melhor para aquilo ali, a gente acaba não olhando para o lado e não entendendo a estrutura que a gente vive. E é justamente o papel da educação, como eu vejo, né? É a educação como eu acredito que deve ser. A gente está muito longe disso, mas a gente está caminhando, assim. A sensação é que a gente está seguindo, porque hoje existem punições. A gente vê que partir para o ataque, que é isso que eu cheguei a comentar um pouquinho, eu não sou a pessoa que vou partir para o ataque e de agredir, só se eu chegar num limite em que eu não suporto mais, né? Como eu estava comentando, que eu tenho umas amigas que falam sobre isso, assim, que elas são as caceteiras, que elas são para bater, e eu sou a pessoa que fico conversando atrás, conquistando as pessoas. Então eu fico aqui atrás, vou conquistando, enquanto elas vão agredindo lá na frente, a gente arma essa grande armadilha para conseguir vencer o mal. E o vencer o mal nesse lugar, para mim, é justamente vencer através da educação, porque se a gente não tem uma base, se a gente não consegue entender o mínimo para que a gente sobreviva e entenda esses lugares das existências como plurais, a gente já está falhando como sociedade. Então, a resolução do livro é muito pautada nesse lugar, da gente usar as ferramentas que a gente tem de pesquisa a favor e ao bem, para que a gente não precisa ter violento com as pessoas, a gente não precisa agredir as pessoas verbalmente, nem nada, se a gente tem informação. Então, é dentro desse lugar, dessa solução, em que eu acredito que a gente pode melhorar de pouquinho em pouquinho, de grãozinho em grãozinho, esse mundo que a gente vive e que a gente vai deixar de legado, né? Porque a gente passa e se a gente não conseguir avançar e conquistar e usar a arte e a educação como esse lugar de grão para que a gente germine positivamente, a gente vai acabar, acabando o mundo mesmo lá. Não vou estar aqui, mas não é assim. Pelo menos eu não acredito que seja assim. Com certeza. As pessoas são ensinadas a ser racistas. O racismo é um mecanismo que existe, que custa caro, que envolve dinheiro, planejamento, e é ensinado e passado para a sociedade. Então, se a pessoa foi ensinada a ser racista, ela foi ensinada a ser antirracista, foi ensinada a não ser racista. Então, a educação, a conversa, o diálogo é muito bom para todo mundo. É o caminho mais racional, é o marco civilizatório, né? O dente por dente, olho por olho. A gente não pode partir para o caos, né? A gente tem que partir para uma melhoria para todo mundo. E a educação é esse caminho, né? O seu livro é esse caminho. Eu vejo muito o seu livro como algo didático, pedagógico, para quem está numa situação crítica. Pô, cara, você vê uma situação muito complicada ali, e eu vou conversar, vou falar, toque um presente para você. Um livro, é isso, né? Exatamente. Eu acho que, de certa forma, a reprodução do racismo é uma reprodução de violência. E a pessoa que sempre esteve contida no ambiente de violência, ela não tem referencial de amor, então é difícil a pessoa entender. Então, quando você fala que a sua maior arma é o diálogo, é o amor, é a forma que você aborda os temas, isso desarma as pessoas e abre o coração para entender que o diferente, na verdade, não é diferente. Faz parte de uma sociedade e, eventualmente, está adoecida pela violência. E eu acho que a sua forma de abordar, ela é imbatível, porque você chega e, assim como a Poliana, né, que é uma referência antiga, você é um ursinho carinhoso. Para quem conhece, vai entender. Para
quem é mais jovem, o que é esse desenho animado? O norte dele é justamente vários amigos que se juntam e o amor prevalece justamente porque o discurso é sempre de trazer acolhimento. Exatamente isso, assim, é o que eu acredito. Obrigado, Paloma, mais uma vez, e Juca também, pelas palavras. Eu acho que uma vez eu estava refletindo muito sobre esse lugar em que eu tenho chegado, né? E em como que o que eu tenho feito estava impactando nas pessoas. Crescer numa base em que a gente pelo menos eu tenho 40 anos, né? Então, assim, eu cresci numa base em que a gente brincava junto na rua e no playground do prédio e todo mundo brincava de olho no olho, né? Então, assim, a referência que eu tinha quando chegava em casa era minha mãe lendo. Então, são coisas que me fez construir. Hoje a gente para pensar do que é que a gente, como que a gente está, hoje a gente olhando para o celular e falando para a criança e para o jovem parar de mexer no celular, olhando para o celular. Então, a que ponto a gente consegue construir uma sociedade onde as pessoas tenham relações efetivas e afetivas se a gente hoje está crescendo dessa forma, se a gente hoje está apresentando essa estrutura de sociedade, essa estrutura de educação, para onde que a gente vai, né? O que é que a gente vai fazer? Essas crianças hoje, ontem eu estava conversando isso com um casal de amigos que tem um filho pequeno, e eu vi assim, é engraçado, hoje a gente vê que as escolas, elas tem 1000 formas de tecnologias, de celulares, de tablets, disso, daquilo outro, mas a que ponto isso daqui vai ser funcional se a gente está tirando todo o material didático? Hoje a gente não adota livros dentro da escola, a gente não tem um livro de geografia. Então, a educação, ela entra nesse lugar que é fundamental, tanto de leitura quanto de referência. Então, hoje, quando eu penso, que eu vejo que alguém se emociona, fala sobre o que tem sido construído, é muito desse lugar, do tipo assim, caramba, que bom que eu cresci assim, para que hoje eu consiga fazer isso, né? Mas como que vai ser esse amanhã se o que está sendo construído está tudo tão high-tech? Como que vão ser essas relações? Então, eu acho que a educação, ela está nesse lugar para a gente tentar fazer uma educação mais afetiva e efetiva, não construindo de forma tão fria. Ô Deco, a gente está no momento do programa que a gente faz uma construção bate-bola. Na verdade, é o bate-letra. A gente vai mandar uma pergunta e você responde de bate-pronto, de bate-letra. Vou fazer a primeira pergunta, então. Defina seu livro em uma palavra. Afeto. Defina-se em uma palavra. Amor. E qual a conexão entre essas duas palavras? Eu acho que o afeto e o amor, elas são dois lugares dentro dos seus significados que elas se conectam. E a ideia de que elas caminhem juntas é justamente tentar trazer menos sofrimento e menos dor, né? Esses contrapontos, eles existem, mas dentro do que eu penso de ser ideal, é justamente a gente quer ter esse amor e ter esse afeto, não necessariamente com dor, mas com aprendizados, para que isso amadureça e a gente transforme isso no decorrer da vida. Não, isso é lindo. Isso é uma semente que vai germinar, vai crescer. E com essa mensagem linda, a gente está chegando ao fim de mais um episódio do programa Letras Pretas. Muito obrigada, Deco. Foi uma troca linda, emocionante. Obrigada pela generosidade em dividir sua escrita e seu pensamento aqui com a gente. E queremos agradecer também ao nosso parceiro Juca Guimarães por mais uma leitura afiada, sensível e potente. Valeu, Juca. Obrigado, Max. Quando chegou para mim o livro, eu fiquei muito curioso para começar a ler logo, para ver como que ele conseguia colocar uma coisa tão difícil numa narrativa, num romance. E eu senti, quando eu terminei o livro, que era um gesto de afeto, muito bonito, muito cheio de amor para a família, para sociedade melhor, para a escola melhor. O livro busca mostrar caminhos, melhora para tudo. Eu acho muito legal e parabéns. Eu agradeço muito, eu estou muito feliz de ter tido essa troca aqui com vocês. Muito obrigado, Juca, pela leitura tão sensível e tão bonita, e Paloma e Max pela condução e pela parceria nesse programa. E eu estou muito feliz, muito obrigado, de verdade. A você que nos ouviu até aqui, fica o convite. Leia o livro Meus Pais e Eu. Compartilhe esse episódio e siga com a gente nessa jornada. Letras Pretas é um espaço de escuta, reflexão e celebração da escrita preta. A gente se encontra no próximo programa. Até lá. Axé! Você ouviu Programa Letras Pretas.
uma apresentação da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da cidade de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, e da Núclea. Apoio Cultural. Shopping Pátio Paulista.